Maravilha, pessoal. Agora a gente está aqui com a dica do especialista e eu não estou com só um especialista, estou com 3 especialistas. Mas primeiro quero conversar aqui com o Fernando Yokozawa, que é coordenador de nutrição aqui da Bela Agrícola, né, Fernando? Fernando, a gente vai falar um pouquinho sobre plantas daninhas, né? Eu não conheço muito bem, então por isso eu queria saber como que as plantas daninhas aparecem aqui na cultura. Então, Mari, a gente vai estar comentando sobre o manejo de plantas daninhas de difícil controle. O que a gente busca quando instala uma lavoura? Que ela não tenha competição com o mato. Então a gente pode até mostrar uma área ali que ela está livre de competição. Então a soja ou a cultura que está instalada, ela tem condição de produzir o máximo, extrair o máximo do potencial produtivo dela. Como é que essas plantas aparecem? A gente procura controlar essas plantas daninhas com produtos químicos. E uma falha em relação a esses produtos, ela tem uma limitação de controle. É onde começa a escapar planta daninha. E para isso a gente precisa adotar várias estratégias para conseguir controlar essas plantas daninhas. E essa estratégia você vai contar já já para a gente, mas antes eu quero falar rapidinho também com outro especialista que está aqui com a gente, que é o Rafael. Rafael, que é desenvolvimento de mercado da Syngenta. Rafael, o que significa este mercado dentro do comércio de defensivos? Vamos lá, bom dia Mari, bom dia colegas, satisfação estar aqui de novo podendo falar com vocês. Quando a gente fala sobre herbicidas é algo muito especial dentro das lavouras. A gente sabe que é um desafio muito grande aí para diversas culturas que a gente tem trabalhado, e quando a gente olha e analisa esse mercado de herbicida, eu poderia dizer que ele hoje corresponde a aproximadamente 30% do valor gasto em defensivos. Ou seja, eu poderia dizer para vocês basicamente que de cada R$10 que são gastos em herbicidas, aproximadamente R$10 gastos dentro de uma lavoura para defensivos, aproximadamente R$3 trata-se de gastos relacionados a herbicidas. E esses gastos a gente não consegue muitas vezes imaginar o que vai acontecer daqui para frente, mas é uma grande tendência que esse valor tende a aumentar devido a algumas mudanças que a gente teve, principalmente com o surgimento de novas ervas resistentes nos últimos anos, bem como mudanças relacionadas a alguns produtos. Então a gente teve recentemente o banimento do paraquat para uso dentro da agricultura, a tendência que tenham novos herbicidas para substituição dessa importante ferramenta. A gente vê o crescimento de novas moléculas auxínicas, moléculas para controle de milho tiguera. Então a tendência é que esse mercado cresça ainda mais e que os desafios relacionados a herbicidas cresçam ainda mais nos próximos dias. Isso aí, Rafael. E até aproveitando, né, para saber quais são as principais espécies problemáticas, né, o Christian Leonel, que é da BASF, Desenvolvimento de Mercado também, vai contar um pouquinho para a gente, né? Me ajuda aí, me dá uma luz. Sem dúvida, Mari. Também muito bom dia a todos aqui, né? Hoje, basicamente, as 2 plantas daninhas que a gente tem apresentado mais problemas nas nossas lavouras é justamente a buva e o capim amargoso. E para se ter uma assertividade de controle dessas 2 plantas daninhas, a gente tem que levar em consideração 2 pontos muito importantes. O primeiro deles é saber um pouquinho da biologia dessas plantas daninhas. E o segundo ponto é saber um pouquinho também sobre a resistência que essas plantas daninhas já apresentam em relação a alguns herbicidas. Pensando especificamente no caso da buva, a buva é uma planta que possui uma elevada taxa de reprodução. Cada planta de buva produz em torno de 150 mil sementes, as quais são dispersas pelo vento num raio de até 40 quilômetros. Então é uma planta que consegue se propagar de maneira muito fácil e muito eficiente. Ela é uma planta que tem uma capacidade de adaptação muito grande, é uma planta que é natural da África, porém que se aclimatou muito bem nas condições tropicais aqui do Brasil, especialmente nos 3 estados do sul, e já existe inúmeros relatos de resistência que essa planta daninha apresenta a alguns herbicidas que a gente usa normalmente. O principal e mais comum deles é o glifosato. E pensando no capim amargoso, também é uma planta que se reproduz muito fácil, uma única planta produz 50 mil sementes. Ele possui uma estrutura lá próxima da raiz chamada rizoma, que é uma estrutura de armazenamento de energia, o que facilita muito com que, mesmo depois da aplicação de alguns herbicidas, ocorra rebrotes, que é o não controle efetivo. E também ele apresenta alguns relatos de resistência, ou para glifosato ou para alguns graminicidas específicos. Importante é ressaltar que
uma única planta de buva por metro quadrado numa lavoura de soja consegue reduzir o potencial produtivo da soja em até 14%. E uma planta, uma touceira de capim amargoso por metro quadrado numa lavoura de soja consegue reduzir o potencial produtivo em até 20%. Então a gente tem que estar muito apto e a gente precisa ser muito eficiente em controlar essas plantas daninhas. Com certeza. E até aproveitando, né, dessa questão de controle de ervas daninhas, plantas daninhas, perdão, eu queria saber também, a gente está falando de futuro, né? E depois de um ano de 2020 que a gente teve que aí rebolar para dar tudo certo, eu quero saber, Rafael, o que pode vir a ser um problema no futuro? Bom, vamos lá, ponto muito importante, pegando um pouquinho a sequência, o raciocínio que o Christian levantou. Hoje no Brasil nós temos 10 espécies de plantas daninhas que a gente sabe muito bem que tem resistência a glifosato e boa parte dessas espécies já tem casos até de resistência múltipla a diversos mecanismos de ação. Então, se fosse para a gente apostar nos próximos desafios que a gente vai ter para a cultura da soja, eu diria que a grande tendência que nós temos, ou a gente vai acompanhar o surgimento ou a evolução da reprodução e até nível populacional dessas espécies dentro da nossa lavoura. Então, se eu pudesse destacar para vocês um pouquinho, eu diria assim, que a gente precisa ter muito cuidado com o leiteiro, a gente precisa ter muito cuidado com o azevém, com o capim pé de galinha, o próprio capim clores, capim amargoso, e ainda assim nós temos duas espécies muito importantes de caruru, que estão crescido, tanto a variante palmeri quanto a variante híbridos, e temos ainda 3 espécies de buva. Então, se fosse para apostar dentro das próximas daninhas pré-emergentes, a tendência é que a gente tenha um crescimento dentro dessas 10 espécies e provavelmente tendem a ser os próximos desafios futuros que a gente vai ter que manejar um pouquinho, e até o Fernando vai falar um pouquinho depois para a gente. Então, até aproveitando, né, vamos falar de estratégia de controle, né, dessas plantas daninhas, Fernando, que eu sei que você é o cara e vai ajudar a gente a entender, o produtor rural a entender mais sobre isso. Sim, Mário, como a gente colocou no começo, uma ação isolada, dificilmente a gente consegue obter sucesso. E para relembrar, a gente procura fazer essa eliminação das plantas daninhas no início da implantação da cultura. Na fase que a gente usa a dessecação, usamos herbicidas de amplo espectro para limpar a área. Esse último ano, essa última safra que a gente está vivendo agora, 2021, a gente teve condição climática extremamente adversa, né? Com temperatura alta, um clima muito seco, e com isso as plantas daninhas elas fugiram do estágio de controle dela, e aí a dificuldade foi maior ainda. Como eu mencionei anteriormente, o controle químico é o mais usado, certo? E ficamos só na mão do controle químico. É aí onde deu problema. Então hoje, esse ano, a gente tem várias áreas com bastante incidência dessas plantas daninhas que a gente comentou aqui. E só reforçando, realmente a gente precisa dessas estratégias. Dentro dessas estratégias, o que a gente pode falar? A gente pode falar de rotação de culturas, uma vez que a gente inverte a cultura que a gente está cultivando, você usa princípios ativos diferentes e aí você consegue ter um controle melhor. Outra coisa é o uso de plantas de cobertura no inverno. A gente tem aqui ao lado esse mix de plantas de cobertura, aonde essas plantas elas evitam que as plantas daninhas de difícil controle saem durante o inverno. Então você vê aqui, a gente não teria problema com isso. Outra coisa seria o consórcio de culturas, né? Você plantar um milho safrinha com uma braquiária também impediria essa emergência dessas plantas daninhas. E fora isso, a gente pode falar também de tecnologia de aplicação, né? Que é muito importante você conseguir acertar o alvo, e principalmente quando tem condição adversa. E essa parte da tecnologia de aplicação, nosso amigo Christian aqui vai dar Rafael, perdão, vai falar. Vai dar uma palavrinha aí. Não, tranquilo, pessoal. Na verdade, assim, para falar de uma forma muito rápida sobre tecnologia de aplicação, eu diria assim, tecnologia de aplicação ela não é importante somente para herbicidas, ela é importante para tudo, né? A gente precisa ter, basicamente, o que constitui a tecnologia de aplicação. De forma muito simples eu levar a quantidade de produto, a quantidade de ingrediente ativo, a quantidade correta no alvo desejado. Então, funciona para inseticidas, funciona para herbicidas, funciona para fungicidas. E eu diria que para vocês, para herbicidas é algo que é fundamental. Ou seja, tem um percentual muito grande dentro da nossa chance de sucesso. Se a gente for pegar e analisar a tecnologia de aplicação, ela passa uma correta definição da ponta de aplicação, uma correta definição da velocidade da aplicação, uma correta definição
da vazão que eu vou estar utilizando dentro da minha lavoura e também uma correta escolha do melhor momento climático para estar utilizando. Eu vou pegar um exemplo até do que o Fernando passou. Esse foi um ano completamente atípico, nós viemos de uma condição climática, de uma seca, um estresse hídrico muito grande no momento aí pré-plantio da cultura da soja, e situações como essa demandam cada vez mais da gente um maior conhecimento, uma melhor utilização da ferramenta, para que a gente possa ter sucesso aí junto a outros mecanismos também que a gente vai estar falando adiante. Justamente, Rafael, muito obrigado aí. Eu quero agradecer aos nossos especialistas que falaram aqui com a gente, né? O Rafael, o Fernando, o Christian, que compartilharam um pouquinho do conhecimento deles com você, produtor rural. E agora a gente sabe que esse Bela Safra está incrível, tem ainda mais 3 dias, tem hoje o período da tarde também, mas ó, isso só é possível graças aos nossos parceiros e por isso quero chamar o VT aí. É com vocês, galera!